Muito bem, nosso tema hoje é a unidade da igreja, da nossa reflexão. Para isso eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Efésios, capítulo 4, versículos 1 até o 6. Efésios, capítulo 4, versículos 1 até o 6. Então vocês abram a Bíblia e deixem a Bíblia aberta para você acompanhar a mensagem através da sua Bíblia. Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 6. Está fácil o texto bíblico aí? Tá? Então vamos. Vai colocar a Bíblia. Só se estiver fácil, senão a gente vê. O computador é novo, né? Que aí a gente faz uma leitura uníssona. Vamos aguardar um minutinho. A tecnologia é boa quando funciona. O irmão Édio e a sua esposa Jandira foram recebidos como membros dessa congregação, dessa missão, agora na Assembleia lá, ou seja, a ação da casa agora. Passou pela Assembleia na movimentação de membros, o recebimento dos irmãos, a carta de transferência lá da Igreja do Fim Social. Só para os irmãos saberem. Muito bem, é esse texto aí mesmo. Vamos ficar em pé, vamos ler o texto bíblico em uníssono, todos juntos com essa tradução que nós temos aí na tela, que aí facilita para que todos tenhamos a mesma tradução. Vamos lá, todos juntos? Rogo-vos, pois, pelo Deus do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, neste momento nós queremos que a Tua palavra fale aos nossos corações. Que Teu Espírito Santo faça viva essa palavra na minha mente, na mente dos meus irmãos que estarão me ouvindo. E que, Senhor, Tu ilumines a minha mente, Tu me dê sabedoria, me dá humildade e iluminação necessárias para expor o texto da Tua palavra. E que cada um dos irmãos possam sair daqui hoje edificados na Tua palavra, consolados pela Tua palavra e exortados na Tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém? A unidade da igreja. Nós estamos nos aproximando do aniversário da igreja e essa série de sermões se encaixa direitinho nessa questão que nós estamos estudando. Então, vamos para o próximo slide aí, que eu quero propor para os irmãos de que a unidade da igreja surge da unidade de Deus e depende da dignidade da nossa conduta. Os irmãos, vamos repetir juntos, todos juntos essa frase? A unidade da igreja surge da unidade de Deus e depende da dignidade da nossa conduta. O final foi diminuindo, né? Vamos de novo?
bastante energia. A unidade da igreja surge da vontade de Deus e depende da dignidade da nossa conduta. Memorizaram? Ainda não? Então vamos mais uma vez. Todos juntos, memoriza aí, anota, tira uma foto, faz o que você quiser para memorizar. De novo, todos juntos. A unidade da igreja surge da unidade de Deus e depende da dignidade da nossa conduta. É isso que o texto fala, né? Por isso daí a essa proposição. Paulo vem falando aqui da natureza da igreja, falou capítulos 1 até o capítulo 3 e versículo 13. Depois Paulo faz uma reverente oração, pedindo que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. E aqui a partir do capítulo 4, Paulo vai falar primeiro da unidade da igreja, depois da diversidade da igreja, e depois a partir do versículo 25 do capítulo 4, Paulo vai falar da santidade da igreja. Então, hoje eu quero trazer para os irmãos essa meditação sobre a unidade da igreja, versículos 1 a 3. Por isso eu, o prisioneiro, por isso que, ou rogo-vos, como diz na outra tradução, diante do que ele orou, pedindo que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, agora Paulo diz, por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna. Por isso que a unidade da igreja surge da unidade de Deus e depende do quê? Da dignidade da nossa conduta. Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que fostes chamados. Qual é a vocação que Paulo está falando aqui? Não está falando de vocação no sentido de eu ter um dom especial, por exemplo, de ensinar ou de profetizar, ou vocação nesse sentido. A vocação aqui é no sentido geral, genérico, de que nós fomos chamados, por isso vocação, para sermos santos e fiéis em Cristo Jesus, como Paulo mencionou no versículo 2. Aliás, no versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, a quem? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus. E agora ele diz, vocês, santos e fiéis, têm que viver de maneira digna da vocação que fossem chamados. Foram chamados para serem santos. E santos, eu coloquei a definição aí, alguém que é separado para pertencer exclusivamente a Deus. Fiéis tem a ver com compromisso com Deus. Então nós somos santos e chamados em Jesus Cristo. E agora Paulo está dizendo aqui no capítulo 4, se nós somos santos e chamados e fiéis, então fomos vocacionados para sermos santos e fiéis, e devemos então viver de maneira digna do Evangelho, não de maneira indigna. O que é viver de maneira indigna do Evangelho? Tomara que você nunca tenha tido essa experiência, mas eu já ouvi várias vezes as pessoas dizendo, esse aí é crente? Isso é viver de maneira indigna do Evangelho. Então Paulo está dizendo, vocês precisam viver de maneira digna do Evangelho, sendo santos, sendo fiéis. Por quê? Porque essa maneira de viver digna é que vai corroborar, que vai afirmar, que vai demonstrar a unidade no corpo de Cristo. Se não houver dignidade da nossa parte, da parte dos que compõem o corpo de Cristo, jamais vai haver unidade na igreja. E a unidade da igreja aqui não é a unidade que tem que todas as igrejas serem unidas em si, não é isso que Paulo está falando. Tanto que Paulo já, nessa época aqui, tinha a igreja de Éfeso e tinha várias igrejas em outras localidades. Aqui em Goiânia é muito comum, você vira a esquina tem uma igreja, Aqui na nossa localidade mesmo tem várias igrejas, ao nosso redor aqui. Mas não tem essa unidade, porque não é essa unidade que Paulo está falando. Paulo está falando de unidade como corpo de Cristo, compreende? A igreja é o corpo de Cristo. Aliás, alguns estudiosos dizem que o tema da Epístola aos Efésios é a igreja, o corpo de Cristo. E já viu um corpo desunido? Dá para separar o braço? Não dá, Aí a cabeça?
menos ainda. Percebe? Então é nesse sentido que nós temos que ter unidade como corpo de Cristo na igreja local. Então aqui nós temos que ser unidos, termos essa unidade. Em Filipenses, Paulo vai dizer que nós devemos ter uma só maneira de pensar, no sentido de pensar como santos e fiéis em Cristo Jesus. Eu, como cristão, como crente em Jesus Cristo, preciso demonstrar santidade e fidelidade a Deus. E isso é a maneira digna de viver do Evangelho. E aí Paulo vai dizer, essa maneira digna, além de ser santo e fiel, então você, para demonstrar isso, que você é santo e fiel, você tem que ter algumas características, não é? Paulo diz no versículo 2, com toda o quê? Com toda humildade, completamente humildes, diz a versão, nova versão internacional, completamente humildes. Tem a ideia de mentalidade humilde, ideia de humildade de mente, né? É nesse sentido que aos Filipenses também Paulo escreveu, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A palavra sentimento ali, a melhor tradução é tende o mesmo modo de pensar que houve também em Cristo Jesus, com toda humildade, ter a mente de Cristo. Paulo vai falar em Filipenses 2, 3 a 8, né? A mente de Cristo. O maior segredo individual da concórdia, do viver em paz uns com os outros, é a humildade. Se eu não for humilde, eu não vou conseguir conviver com ninguém, nem em casa, nem no trabalho, né? Então a humildade é tal qual a de Jesus Cristo, né? Então eu tenho que ter essa característica para eu viver de maneira digna do Evangelho. Tem que ser assim, que bom, o Luiz chegou nesse local. Mas alguns fazem, o Luiz chegou. Percebe? Aí eu não estou vivendo de maneira digna do Evangelho, eu não estou sendo humilde. Chegou aquele cara chato. Eu lembro quando eu era estudante de psicologia, muito tempo atrás, a gente estava numa rodinha conversando com outros colegas ali, e alguém virou para mim e disse assim, engraçado, Luiz, você é pastor, mas é um cara legal. Percebe o estereótipo que se tem dos cristãos? Por quê? Porque são cristãos que não têm humildade, não vivem de maneira digna do Evangelho, né? Maneira digna do Evangelho, ter a mente de Cristo. E assim o Champlin diz, eu não coloquei ali, esqueci, né? Ao invés de fazer tudo para obter o respeito dos outros, que é o orgulho, então nós lhes demos nosso respeito ao reconhecermos o seu valor intrínseco dado por Deus, o que é uma atitude humilde, eu valorizar o outro, considerai os outros superiores a si mesmo. Paulo ensinou aos Filipenses, nesse texto que coloquei, de ter a mente de Cristo, Paulo vai dizer isso também, que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Então assim estaremos promovendo a harmonia na sociedade de Deus, a unidade. Lembra-se que a natureza da igreja, de dois povos, judeus e não judeus, Deus fez um só povo, a igreja, o seu corpo. E é essa nova sociedade de Deus que o comentarista está se referindo aqui. Atitude humilde. Aliás, Jesus Cristo ensinou que nós precisamos tomar sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou e humilde de coração, ou de espírito, né? É melhor, abrange mais. Está lá em Mateus 11, 28 e 30. Tomar o jugo de Jesus é aprender dele, é ser manso e humilde de coração. Vocês sabem o que é jugo, não sabe? Sim ou não? Sim. Sabe? Aquela canga que coloca no pescoço do boi, dos bois, né? Da junta de bois, para puxar o arado na mesma direção, né? Ali na entrada de Trindade tem uns bois ali, tem um jugo sobre o pescoço deles, já viram? Por que tem o jugo? Para eles andarem lado a lado, certo? O jugo faz com que eles andem lado a lado.
O nosso jugo tem que ser o de Jesus Cristo. Amém. Temos que nos colocar debaixo do jugo de Jesus Cristo e andar lado a lado com Jesus, para ser manso e humilde de coração, como Jesus Cristo é. Só é possível viver com humildade quando andamos sob o mesmo jugo de Jesus Cristo. Nas bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, versículo 5, ele vai dizer: bem-aventurados os humildes de espírito, como você disse, os humildes de espírito. Então a grande questão aqui para nós hoje é: em que jugo que eu estou andando? Ao lado de Jesus, porque só tem duas opções do ponto de vista espiritual: ou eu ando do lado de Jesus, ou ando do outro lado. Preciso dizer qual é o outro lado, né? Carnal, humano, vou dizer, diabólico, e por aí vai. Nossa sociedade jaz no maligno. Então há uma urgência de nós como cristãos, e no sentido de desenvolver a unidade da igreja cada vez mais, andarmos lado a lado com Jesus, para sermos mansos e humildes de coração. A mansidão tem a ver com delicadeza. NVI traduziu por dócil. Dócil. Nova tradução na linguagem de hoje: sede bem educados. Olha só que interessante. Boa educação. William Barclay, comentarista espanhol do Novo Testamento, notadamente, ele diz que mansidão é o meio termo entre o ser irado demais e nunca ficar irado de modo algum. Ser manso. Percebe? O meio termo, o equilíbrio. Eu já falei, ou está para frente? Está para frente. Que é a mesma palavra, é usada para designar, pode passar, por favor. A palavra mansidão é usada para descrever animais selvagens domesticados. Já viu um cavalo chucro? Ou não domado? Já viu? Quem viu? Como é que ele reage se você chega perto? Vai querer morder, dar coice, vir em cima de você. E o cavalo manso? Ele vai ficar tranquilo. Ele vai ficar tranquilo e deixar a gente tranquilo, Vai conseguir subir nele. Vai até montar nele. Exatamente. É essa mansidão que nós temos que ter. Que não tem nada a ver com fraqueza, pelo contrário, é a força sob controle. É a força sob controle. Já contei aqui que meu pai domava cavalos? Sim ou não? Não? Meu pai era domador de cavalos, quando eu era criança pequena lá no Rio Grande do Sul. E eu lembro ele montando em cavalos muito bravos, saiam pulando, e depois voltava trotando. E eu lembro uma vez que ele pegou um animal para domar, e esse não era muito bravo. E ele domou direitinho, entregou para o patrão, e passaram-se alguns dias. A família toda do patrão estava indo para um pomar que ficava do outro lado da fazenda. Quem estava montado no cavalo que meu pai tinha domado? Filhinho dos donos da fazenda. Criança montando um cavalo dócil. Um cavalo que foi amansado. Um cavalo que se tornou manso. Aquele cavalo continuava tendo a mesma força que antes, mas agora estava sob controle. Então, mansidão não tem nada a ver com fraqueza, pelo contrário, como eu coloquei aí, é a suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. É a qualidade de uma personalidade forte que é, mesmo assim, senhora de si mesmo e serva das outras pessoas. Percebe? Esse é o Champlin também que diz isso. Suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. É a qualidade de uma personalidade forte que é, mesmo assim,
senhora de si mesma e serva das outras pessoas. Qual é a última virtude do fruto do Espírito? A Raquel não está aqui, está na França já para mencionar, né? Lembra da última virtude do fruto do Espírito? Domínio próprio. A força, qual é a palavra que tem aqui? A força sob controle, domínio próprio. Quem é o maior inimigo do ser humano, do ponto de vista espiritual? Eu mesmo. Porque eu tenho que aprender a dominar a mim mesmo. E dominar a si mesmo, eu tenho que ter mansidão. Para ter mansidão, eu tenho que andar ao lado de Cristo e aprender com Ele a ser manso e humilde de coração. Amém? Amém. Qual jugo que você está vivendo? E depois, Paulo vai dizer com toda humildade, mansidão, e depois qual é a palavra que tem na sua tradução? Longanimidade. Longanimidade, para você não esquecer, é longo ânimo, paciência. Você já orou para Deus pedindo paciência, né? Com certeza. Quando a gente tem filho pequeno, então, e o que Deus faz? Manda a tribulação para a gente, porque é a tribulação que produz a paciência. Está escrito lá em Romanos, capítulo 5, coloquei lá embaixo, capítulo 5, versículo 3 e 4. O sofrimento, a tribulação produz a paciência. Então eu aprendi a orar e pedir para Deus: Senhor, me dá sabedoria na hora da dificuldade. Se eu pedir paciência, Ele vai me dar mais dificuldades. Por quê? Porque Deus quer nos burilar, Deus quer nos treinar, Deus quer que nós cheguemos o quê? À unidade da estatura, da plenitude de Cristo. Como é que Ele faz isso? Nos dando tribulações, sofrimento. Por que sofrem os justos? Porque Deus quer nos aperfeiçoar na sua palavra. Por isso que Tiago diz: tende, irmãos, motivo de grande alegria ao passardes por várias provações, porque a provação vai produzir, o agir correto, a maturidade é o sofrimento. Então, é muito interessante que a palavra no grego tem a ideia de que longanimidade é suportar com paciência pessoas provocantes. É o arrogante. Fácil viver com o arrogante? Sabe tudo, Já viveu com pessoas assim? Longanimidade é você suportar com paciência pessoas que te provocam a sua ira. A pergunta é: o que eu faço para provocar a ira do meu próximo? Porque nós gostamos de julgar o outro. Tá vendo? É por isso. O outro fica me provocando. Longanimidade é suportar com paciência as pessoas provocantes. Esse texto de Colossenses deixa bem claro isso. Aliás, vamos ler. Olhei sua Bíblia um pouquinho para frente em Colossenses, capítulo 13, versículos 12 a 14. Portanto, como eleitos de Deus, como vocacionados de Deus, como eleitos de Deus, santos e amados, as mesmas expressões Paulo usa aqui, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. E aí, olha só, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, vocês perdoem também aos outros. Amém? Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência, longanimidade. Suportar os outros que nos parecem ser tão bons à primeira vista. Conhece pessoas assim, né? E às vezes a gente olha e já julga. Esse cara aí, não é assim? Nossa humanidade quer julgar.
Mas é isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Vocês precisam aprender a suportar aqueles que não parecem ser tão bons assim como você é. Ou como você acha que é, né? Que às vezes a gente acha que é muito bom, né? E daí vai conviver com outro que daí aprende que não é tão bom assim. Suportar aos outros em amor, né? E ele diz, vou voltar para o texto, né? Suportando uns aos outros em amor. Tem a ver com mútua tolerância, sem a qual nenhum grupo de seres humanos convive em paz. E a igreja, para ter unidade, tem que suportar uns aos outros em amor. Submeter-se uns aos outros em amor. Perdoar aos outros como Deus em Cristo me perdoou. João, o texto que eu coloquei aí, capítulo 13, versículos 34 a 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverem amor de uns para com os outros. Suportar o outro. E volto a dizer que a ideia aqui é com alguém que é provocante, que provoca a sua ira, que provoca você. Então eu tenho que ser paciente e suportar os outros até que termine a provocação dele. E você sabe que às vezes Deus vai usar outras pessoas, Deus não, o diabo vai usar outras pessoas para provocar a gente. E daí Deus usa isso para nos amadurecer. Olha só que legal. Suportando uns aos outros em amor. Ser paciente com o outro até que termine a provocação dele. Porque o que nós gostamos de fazer, notadamente em família, em casa, no trabalho também às vezes, nós queremos que o quê? Que o outro mude. Né? Aliás, é assim desde o Jardim do Éden. O que aconteceu? Foi a mulher que tu me deste. Não é? Aí foi o marido que tu me deste, foi o patrão que tu me deste, né? Foi o filho que tu me deste, e por aí vai. Ou foi o pastor que tu me deste, né? Mas nós temos que ser pacientes até que termine a provocação do outro. A unidade cristã tem a ver com suportar uns aos outros, e só é possível quando eu tenho o quê? Quando eu vivo de maneira digna do Evangelho, quando eu tenho humildade, quando eu tenho mansidão, longanimidade, e quando eu aprendo a suportar uns aos outros no temor do Senhor. Unidade cristã só é possível assim, quando essas qualidades estiverem presentes na vida de cada um dos membros da igreja. Queremos unidade nessa igreja? Amém. Queremos unidade nessa igreja? Amém. Bom. Então eu tenho que aprender a humildade, a mansidão, a longanimidade e suportar os meus irmãos, como Deus em Cristo me suporta. Como é que Deus me suporta? Me perdoando. E nós temos que aprender a perdoar. E aí Paulo continua dizendo que nós precisamos manter a unidade do Espírito. Olha o versículo 3, que interessante. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Qual outra tradução que tem aí? O que diz aí, em vez de fazendo tudo, tem o quê? Procurando guardar. A ideia no original grego é de você se empenhar o máximo possível por manter esta unidade da igreja no vínculo da paz. Preservar a unidade do Espírito Santo que dá à igreja no vínculo da paz. E aí Paulo, aliás, esse cuidadosamente conservar a união que o Espírito Santo dá. Cuidadosamente. Fazendo de tudo. Mas às vezes quando o nosso ego é ferido, nós não fazemos nada. Então temos que fazer de tudo. E é no vínculo da paz. O que Jesus disse nas bem-aventuranças? Bem-aventurados os pacificadores. Então quando eu vou para casa eu tenho que ir pensando, o que eu vou fazer para ser pacificador em casa? Quando eu estou indo para o meu trabalho, eu tenho que ir pensando, como é que eu vou ser um pacificador lá no meu trabalho?
Estou indo para o médico, tenho que saber como é que eu vou ser um pacificador lá com a recepcionista que me trata mal. Ou com o próprio médico que me trata mal. Não é? E o vínculo da paz, bem-aventurado os pacificadores. O corpo de Cristo, a igreja, é composta de todos os tipos de pessoas, independentemente de etnia, de gênero, de classe social, e eu tenho que aprender a suportar uns aos outros no temor do Senhor. Alguém já disse que o texto de Gálatas 3:28, que não há, vamos ler para eu não citar errado, folhei sua Bíblia um pouquinho para trás, 3:28, aqui. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Alguns estudiosos dizem que esse é o texto mais socialmente explosivo da Bíblia. Por quê? Porque somos todos iguais diante de Deus. A sociedade da época que Paulo escreveu, da época de Jesus, como a nossa hoje, é pior ainda, estratificada. Escravo, livre, é homem, é mulher, é diferente. Esse é judeu, esse não é judeu, esse aqui é grego. Paulo é cidadão romano. Opa, tem que tratar diferente. Paulo está dizendo aqui, todos somos um em Cristo Jesus. Vínculo da paz, unidade do corpo de Cristo. Então é nossa responsabilidade fazer o possível